Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje estaremos aprendendo a fazer essa botinha linda aqui. Vou ensinar para vocês como foi que eu fiz essa botinha. Bem, ela é número 14, tem 8 centímetros, serve no bebezinho RN, tá? Até uns 2 meses de idade, por aí, depende muito da estrutura do bebê, podendo servir um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Se você já gostou da nossa peça de hoje, já deixa o seu like. E se ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever nesse momento e deixar aí ativado o sininho das notificações para você não perder nada que eu colocar aqui, conteúdo que eu colocar aqui para vocês, tá bom? Usei nessa peça esse pontinho aqui que eu achei bem bonitinho, serve tanto para menino quanto para a menina, unissex desse modelo, tá bom? Se você for usar sola de crochê, eu recomendo que você cole um símbolo, alguma coisa, algum desenhozinho, ou use aquelas plaquinhas que o seu Hermílio vende, eu sempre mostro para vocês. Ó, essa aqui do pezinho. Tem outras também na lateral, assim, para identificar o pé direito do esquerdo. Outra coisa, gente, se você gostou do modelinho, vai fazer, mostra pra mim. Deixa lá no Facebook, no grupo aqui do canal, tem aqui na descrição do vídeo os links dos grupos que eu tenho lá no Facebook. Tem 2, você pode postar nos 2, tá? Inclusive no Arte em Crochê, tá bom, gente? Posta lá que eu vou estar amando ver os modelinhos que vocês fizeram através aqui do meu canal. Isso me deixa muito feliz e me motiva. Então, não deixa de me mostrar, tá? E compartilhar com as amigas também, né? Com as meninas que gostam de ver os modelinhos reproduzidos aqui do canal. Bem, então vamos para a lista de materiais. Para o vídeo não ficar muito longo, vocês sabem que eu gosto de fazer aula bem detalhada, então vamos poupar um pouquinho de tempo aqui no início. Usei ilhoses número 54 de alumínio, que eu preguei aqui com esse alicatezinho. Você pode usar o balancinho também, se você tiver aí. Só tem que ter a matriz correspondente ao tamanho do ilhose. Esse ilhose, ele é muito bom porque ele não enferruja, tá? Esse de alumínio, ele é ótimo. Alicate e ilhós e o cadarcinho de 55 centímetros aproximadamente, você vai encontrar lá na JHP Metais. Todos esses materiais aqui que eu citei até agora foram lá da JHP Metais. Usei também como apoio o pezinho molde lá da Karina Aviamentos. Eu preenchi o meu aqui com papel para ficar mais fácil de utilizar ele, não ficar muito molengo, né, na hora que eu colocar dentro do sapatinho. E me ajudar a ter um apoio maior, eu utilizei para colar aqui essa parte da frente, ficar bem direitinho, e a etiquetinha também. Então, se colocando ele aqui dentro, fica bem firme, né, para você poder estar apertando. Mas isso não é algo que seja obrigatório, mas quando você puder comprar, eu aconselho que compre, que auxilia muito até para fazer tamanhos maiores. Ela vende o kit do tamanho 8 até o 12, então você vai ter uma gama aí de tamanhos maiores para você poder estar reproduzindo esse mesmo modelo. Essa solinha aqui é da Tutti Frutti, eu deixo aqui na descrição o contato da Tutti Frutti para vocês. A palmilha utilizada também de lá, que já vem, né? Você pode pedir o kit, tanto sola quanto palmilha do mesmo tamanho. Falando das etiquetinhas, as minhas são da Cuticultem, você pode estar entrando em contato com ela através do link aqui também da descrição, para você estar fazendo um orçamento, tá? Das etiquetinhas, tem várias cores, vários formatos, vários tamanhos, então você pode fazer aí do jeitinho que você gostar. As agulhas utilizadas foram a 1,75 e a 1,5. Por exemplo, no corpinho do sapatinho, eu usei o Bella Fashion, que tem 295 de tex. A cor utilizada foi a 501 da Pinguim, tá bom, gente? Então, para fazer o corpinho, eu utilizei com esse fio a agulha 1,75. Ficou melhor no meu ponto assim, para eu não precisar apertar muito o pontinho e ficar na tensão que eu desejava. E para fazer essa base e essa partezinha aqui da frente, eu usei a agulha 1,75
50 milímetros. Porque eu utilizei também o fio mais grossinho, o Bella. Também é da Pinguim, só que ele tem 370 de tex. É um pouquinho mais grossinho, tá bom? Então, para eu não sofrer muito, eu usei uma agulha menorzinha, tá bom, gente? E eu aconselho fazer isso também para você não ficar com dores nas mãos depois. A agulha faz o trabalho de apertar automaticamente o seu pontinho. Vamos precisar de tesoura. A cola utilizada foi a de silicone. Vamos precisar de agulha de tapeçaria para fazer os arrematezinhos também. Bem, acredito que já passei todo o material para vocês. Se estiver faltando alguma coisa, eu deixo aqui na descrição do vídeo para estar compondo essa parte. Eu esqueci de passar aqui o fio que eu usei para fazer o contorninho aqui em vermelho. O fio utilizado foi a cor 3480 do o fio tem 378 de tex, é o Charme, tá bom, gente? Só mais uma ressalva, você pode fazer o seu sapatinho todo no fio Bella, ou todo no fio Charme, ou todo no fio Anne, só não vai precisar trocar de agulha, tá bom, gente? Então, é isso. Vamos, então, agora de fato para nossa aulinha. Vamos fazer o nosso contorno em pontos baixíssimos, para termos uma base para subirmos a primeira parte do nosso sapatinho. Trouxe o fio aqui, formando uma alcinha na agulha, venho para o próximo espaço, busco o fio lá embaixo, passando ele direto por dentro da alcinha. Novamente, vamos repetindo, até ficarmos aqui, até chegarmos nesse último buraquinho, tá bom? Chegando aqui, eu volto com vocês. É só continuar repetindo o processo até chegar ali onde eu indiquei. Na parte de baixo vai ficando assim. Eu já volto. Cheguei aqui no último furinho, ó. Aí eu vou fazer o mesmo processo. E agora eu vou cortar o fio, deixando o pedacinho de linha grandinho para fazer o arremate. Ó, eu vou puxar direto. Agora eu vou entrar aqui, ó, no mesmo lugar de onde está saindo esse fio. Assim, vou trazer o fio que estava lá embaixo por dentro aqui desse pontinho. Cuidado só para não desfiar, igual aconteceu comigo aqui. Ó, eu vou repetir. Entro aqui direto, busco o fio, trazendo ele para cima, ó, e ajeito, puxo aqui para ajeitar a laçadinha embaixo. Agora eu venho aqui no primeiro pontinho, pegando assim, dessa forma, e passo o fio para cá. Entra aqui novamente, puxando a outra linha lá pro lado oposto. Essa que ficou aqui para fora, eu entro no próximo ponto e trago ela para dentro também. E vou deixar aqui em espera, porque quando eu iniciar a minha primeira carreirinha para a base, eu vou arrematar esses fios, um para esse lado e outro para esse. Bem, lembrando que eu estou usando, gente, para fazer tanto esse contorno aqui na sola com pontos baixíssimos, quanto para a próxima etapa, que é a base, ao fio Bella. Ele tem 370 de tex. Pode usar o Charme também, se você tiver aí, tá? Vai dar certinho. Bem, vamos localizar o meio aqui, a divisão exata do calcanhar. Pra mim, ficou entre esse e esse ponto, ó. Então, eu vou usar somente a alça da frente ou de trás, a segunda alça dos pontos, para fazer a minha primeira carreira. Vou prender o fio com uma corrente. Eu já vou usar essa corrente como um ponto baixo, tá? Vou deixar ela até um pouquinho mais larguinha e já venho pegando aqui, ó, tanto o fio que eu acabei de inserir, quanto esse outro que estava aqui, pegando aqui para fazer o arremate, ó,
deixando ele entre os pontos que eu vou realizar agora. Um ponto baixo, já temos dois, lembrando que a corrente serve como um primeiro ponto baixo. Aí, vamos vir agora pro próximo pontinho, pegando lá a segunda alcinha, ó, a alcinha de trás, e fazemos o nosso terceiro ponto e assim por diante. Eu vou esconder esses fios por uns 7 ou 8 pontinhos. E depois eu já posso deixar esses fios aqui para eu cortar o excesso. Olha. Vou puxar um pouquinho para ajeitar. Já deixo ele para cá e agora é só seguir, ó, pegando do mesmo modo, fazendo nossos pontinhos. Eu já volto. Quando eu chegar mais ou menos ó, próximo de finalizar a primeira carreira, eu já deixo esse outro fio pra cá, para eu já ir arrematando ele também. E é só seguir fazendo os demais pontos até chegar no finalzinho. Fiz o meu último pontinho, lembrando que nós vamos ter a mesma quantidade de pontos, vamos ter a quantidade de pontos correspondente à quantidade de furos que a gente tem aqui na sola. No caso, são 66 furos, temos então que ter 66 pontos. Bem, como eu usei a corrente como um primeiro ponto, eu vou entrar dentro dessa corrente para unir a carreira, tá? Eu vou fazer um ponto baixíssimo, assim, tá? Agora, vamos iniciar a próxima carreira, ó. Uma corrente representando o primeiro ponto. Aí, eu já venho pegando nas duas alças do segundo ponto, fazendo um ponto baixo. Trabalhando ponto sobre ponto, usando as duas alcinhas, ó, até o final da carreira. Farei isso por mais 2 vezes, tá? Mas até a carreirinha 4. Na carreirinha 5, eu vou voltar para fazer com vocês, porque vai ter uma pequena alteraçãozinha, tá bom? Já volto. Lembrando que a emenda vai ser feita igual eu fiz essa primeira, tá, gente? Já volto. Pronto. Já tenho aqui, ó, 4 carreiras de ponto baixo. E agora, nós vamos emendar aqui da mesma forma das outras, ó. Dentro lá da correntinha, que representa o nosso primeiro ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Iniciando a última carreirinha da nossa base. Uma corrente representando nosso primeiro ponto. Vamos pegar o próximo ponto, ó, já usando as duas alças. Vamos fazer mais um ponto baixo. Contando a partir do primeiro, vamos fazer uma sequência de 23 pontos baixos, contando com essa correntinha aqui, que está representando nosso primeiro ponto. Então, já temos 2, e aí vamos dar sequência, ó. 3, 4. Pronto. A seguir, faremos uma diminuição de ponto baixo. Você pode fazer a diminuição comum ou essa aqui que a gente usa muito para amigurumi, ó. Entra pegando somente a alcinha da frente do primeiro e do segundo ponto. Agora, você busca o fio passando por dentro dessas duas alcinhas. Fica com uma alcinha a mais aqui na agulha, ficando com um total de 2. Aí, você laça a agulha e passa por dentro dessas duas alcinhas, fazendo aí o seu ponto baixo, tá? Então, já temos uma diminuição. Agora, vamos fazer 4 pontos baixos. 2, 3 e 4. Mais uma diminuição, do mesmo jeito. 4 pontos baixos normais. 1, 2, 3, 4, mais uma diminuição.
mais 4 pontos. 2, 3 e 4. E mais uma diminuição. Fiquei aqui com um total de 4 diminuições com intervalos entre uma e outra de 4 pontos baixos, tá? Agora, vamos finalizar a sequência de pontos baixos para fecharmos aqui a nossa última carreira. Após a última diminuição, eu faço 23 pontos baixos. Eu chegando no final da carreira, volto com vocês. E para fecharmos essa carreira, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos pular a correntinha, vamos vir aqui direto aqui dentro das 2 alcinhas do segundo ponto e fazer um ponto baixíssimo. Dessa forma. Aí, aqui, uma corrente bem apertadinha e vamos cortar o excesso aqui de fio. Vamos deixar um pedacinho de fio para arremate. Finalizamos a nossa base. Agora, vamos construir o corpinho do sapatinho, que inclui bico, lingueta, laterais e calcanhar, tá? Já volto. Bem, agora nós vamos fazer a linguetinha, o bico e a linguetinha do tênis, tá? Para isso, como eu vou trabalhar com um fio mais fino, eu também mudei minha agulha. Mas se você estiver trabalhando com uma tex só, um fio só, você continua usando a mesma agulha, não precisa de trocar, tá? Bem, aqui nós vamos precisar fazer uma marcação, divisão do meio, tá? O meu meio da frente, ó, deu exatamente entre esse e esse ponto. O meio fica aqui, ó, entre esses 2 pontinhos, tá vendo? Bem aqui. Então, eu vou usar esse ponto que fica mais para a direita para contar 14 pontos. Eu já até marquei aqui para facilitar. Vou utilizar apenas as alcinhas de trás dos pontos quando eu for trabalhar nessa base branca, tá? Então, usando a segunda alça, já posso retirar essa marcação. Eu vou fazer aqui 28 pontos baixos. Vou prender o fio. Vou fazer uma corrente bem apertadinha e um ponto baixo no mesmo lugar. E aí, dou sequência a mais 27 pontos baixos. Aqui também posso retirar essa marcação. Eu já volto quando tiver 28 pontos aqui. Aqui no final, eu faço uma bombas. Pronto, já tenho os 28 pontos. Agora, aqui no final, eu vou fazer uma corrente apertadinha e cortar o fio. Deixa um pedacinho grandinho para arremate. Bem, aqui nós demarcamos exatamente até onde nós vamos trabalhar a parte do bico, tá? Então, aqui, ó, no primeiro pontinho, eu retorno nele, pegando nas 2 alças, vou novamente pegar o fio e prender aqui, já fazendo 3 correntes, que vai representar um ponto alto. 1, 2 e 3. Já tenho um ponto alto, representado por essas 3 correntes. No próximo ponto, eu faço mais um ponto alto. E lacei a agulha, eu vou pular um ponto baixo da base, venho no próximo ponto e vou fazer 3 pontos altos juntos. Dessa forma, ó, lacei a agulha, busco o fio, tiro apenas 2 alcinhas e deixo uma na agulha novamente, no mesmo lugar, repito. Tiro 2 alcinhas, laço a agulha, mesmo lugar, tiro 2 alcinhas, fiquei com 4 alças, laço a agulha, passo o fio por dentro das 4 alcinhas. Tenho 3 pontos altos juntos. Laço a agulha, pulo um ponto da base, venho aqui no próximo ponto e repito o mesmo processo. Como se fosse fazer um ponto alto, eu tiro apenas 2 alças e deixo uma na agulha. Laço a agulha, tiro 2, laço a agulha lá no mesmo lugar, tiro 2. E assim
Repito o processo, laçando a agulha e passando a alça a linha pelas 4 alças. Vou repetir novamente, pulo um ponto, faço meus 3 pontos altos juntos. Eu vou ficar aqui com um total de 12 motivinhos desse aqui, ó, de 3 pontos altos juntos. Já temos aqui, ó, 1, 2, 3. Quando tiver os 12, eu volto com vocês, tá? Eu já tô aproveitando para arrematar esse fio, tá vendo? Deixei encostadinho na base e vou construindo, realizando os próximos pontos, já deixando esse fio por dentro desses pontinhos, tá? Prontinho, tem os 12 motivos e agora para finalizar, laço a agulha, eu vou pular um ponto, venho aqui no último pontinho e faço um ponto alto, tá? Fica um pontinho sozinho aqui mesmo, não vamos ter essas duas partes, início e final, igual. No caso, iniciamos com 2 pontos altos e vamos finalizar com apenas um ponto alto. Uma correntinha, vira o trabalho e agora vamos voltar fazendo ponto sobre ponto, sendo todos os pontinhos pontos baixos, ó, dentro aqui do ponto alto, um ponto baixo, aqui naquele espaço dos motivos, um ponto baixinho, quer dizer, gente, acho que eu falei ponto alto, né? É ponto baixo, somente ponto baixo, ponto sobre ponto. No total, nós vamos ficar com 15 pontos baixos. Vai contando aí para você não errar. Lembrando que o nosso último pontinho aqui são aquelas 3 correntes. Então, o último ponto baixo vai dar dentro da terceira corrente, contando de baixo para cima. Bem, eu vou concluir aqui a minha carreira e já volto. Pronto, viramos o trabalho. E aqui nós vamos iniciar 2 pontos altos novamente. Eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro do primeiro espaço que a gente tem aqui, tá? Pra ficar mais bonitinho o nosso ponto alto. Um ponto baixo, mais 2 correntes, para dar altura de um ponto alto, tá? E agora, no próximo ponto, mais um ponto alto. Temos 2 pontos altos e vamos fazer o mesmo da carreira anterior. Pular um ponto. No próximo ponto, 3 pontos altos juntos. 2, 3. Novamente, pulo um ponto. No próximo ponto, 3 pontos altos juntos. E assim nós vamos fazer até ficarmos com 5 motivos desse aqui. Olhem, eu já tenho 5 motivos, 1, 2, 3, 4 e 5. E para finalizarmos, vou pular um ponto e 2 pontos altos. Nessa carreira vai dar certinho 2 pontos, iniciando a carreira e finalizando também, ó. E está prontinha a nossa carreirinha. Essa carreira eu vou chamar de carreirinha número 4, tá? Ó, a primeira foi de ponto baixo, a segunda de motivos, a terceira de pontos baixos e a quarta de motivos. Agora, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho e um aumento de ponto baixo no primeiro ponto, ó. 1 e 2 pontos no mesmo lugar. No próximo ponto, eu já faço um meio ponto alto. E nos 5 pontos seguintes, um ponto alto em cada um deles. Já tem 2, 3, 4 e 5. No próximo ponto, que é aquele ponto alto, um meio ponto. E no último ponto alto, que é representado por um ponto baixo, mais 2 correntes, dentro lá da última correntinha, eu faço um aumento de ponto baixo também. Fiquei com um total de 11 pontos na minha carreirinha 5. Eu vou virar o trabalho e vamos iniciar agora a carreirinha número 6. Pronto, agora vamos iniciar a carreira número 6. Viro o trabalho e já subo aqui direto 3 correntes que vão representar um ponto alto.
laço a agulha e aqui no mesmo lugar de onde saem as correntes, ó, no primeiro espaço, eu faço um ponto alto. Tenho aqui um aumento de ponto alto, 2 pontos altos no mesmo ponto, no mesmo lugar. Agora, nós vamos fazer uma corrente, pular o próximo ponto, e no outro ponto, no próximo, nós vamos fazer aquele motivo, ó. 3 pontos altos juntos. Uma corrente, pulo um ponto, mais um motivo. E assim nós vamos fazer até ficarmos com um total de 4 motivos desse aqui, tá? Sempre dando um espaço de uma corrente e um ponto na base entre um motivo e outro. Não esqueça. Uma corrente, um espaço aqui, ó, por um ponto. No próximo ponto, mais um motivo. Já fiz aqui, ó, meus 4 motivos. Uma corrente, vou pular um ponto e no último pontinho nós vamos repetir um aumento de ponto alto. 1 e 2 pontos no mesmo lugar. Uma corrente vira o trabalho, vamos iniciar a carreira número 7. Nessa carreira, nós vamos começar também fazendo um aumento de ponto baixo. No próximo ponto, um pontinho baixo. Naquele intervalinho de correntes, nós vamos fazer um ponto baixo. E aqui, ó, em cima das 2 alças do motivo, ó, um ponto baixo. Um ponto baixo no intervalo de correntes, um ponto baixo em cima do motivo e assim até o final. Faltando um pontinho, nós vamos repetir um aumento de ponto baixo. Essa é a nossa carreira número 7. Olha, aqui eu tenho 2 pontos. Então, no próximo ponto, um ponto baixo e no último ponto, vem dentro da terceira corrente ou da segunda corrente, se ficar mais cômodo para você, e faço 2 pontos baixos. Temos um aumento no início e no final da carreira. Deixa eu só consertar aqui, que eu peguei uma alcinha só da corrente e ficou meio estranho, ó. Agora sim. Bem, vamos iniciar a carreira 8, fazendo 3 correntes, representando um ponto alto. E aqui, ó, no mesmo lugar de onde saem as correntes, lá no primeiro ponto, faço mais um ponto alto, ficando com aumento de ponto. Vou fazer uma corrente, pulo um ponto de base, inicio aqui mais um motivo. Uma corrente, pulo um ponto de base, e assim nós vamos fazer até ficarmos com um total de 6 motivos, tá? Vamos ficar com 2 motivos a mais que ficamos aqui nessa carreirinha. Lembrando sempre de fazer uma corrente para separar um motivo do outro. Eu volto quando eu tiver com os meus 3 motivos prontos, 6 motivos prontos, tá? Fiz então o meu último motivo, uma corrente, vou pular um ponto de base e um aumento de ponto alto no último ponto. 1 e 2 pontos altos no mesmo lugar. Pronto, iniciando a próxima carreira, a carreira número 8. Número 9, tá, gente? Eu vou fazer ponto sobre ponto nessa carreira, tá? Não terei aumento, ó. 1, 2 pontos baixos no intervalinho de correntes, um ponto baixo em cima do motivo, um ponto baixo, intervalinho de correntes, um ponto baixo, motivo, um ponto. E assim até o final da carreira. Já volto. Bem, aqui nos 2 últimos pontos altos, ó, 1, e no próximo ponto,
dentro da terceira correntinha, mais um ponto baixo. Finalizamos a nossa carreirinha 9, viramos o trabalho, ficamos com 17 pontos. Vamos iniciar aqui 1 e 2 e 3 correntes, no mesmo lugar de onde saem essas correntes, um ponto alto, fizemos um aumento, e agora vamos lá naquela mesma sequência, uma corrente por um ponto, no próximo ponto, um motivo. Nessa carreira, nós vamos ficar com um total de 7 motivos desse aqui, tá? Uma corrente por um ponto. Bem, quando eu concluir meus 7 motivos, eu volto com vocês. Bem, aqui eu já fiz uma corrente, fiz meu 7º motivo, ó. E no último pontinho, pulando um, eu venho e faço aqui 2 pontos altos, realizando um aumento de ponto alto aqui. Nossa carreira número 11, uma corrente, vira o trabalho, vai ser também ponto sobre ponto. 2 pontos baixos em cima dos 2 pontos altos da carreira anterior, um ponto baixo no espaço de correntes, um em cima do motivo, um no espaço de correntes, um no motivo e assim até o final, chegando aqui, ó, nos 2 últimos pontos altos, um ponto baixo em cima de cada um deles. Pronto, finalizei aqui a minha carreirinha número 11. E aqui, ó, nós ficamos com um total de 19 pontos baixos. Vamos fazer a nossa última carreira, fazendo uma corrente bem apertadinha, vira o trabalho, vou ignorar a correntinha e já entra aqui pegando no meio das 2 alcinhas do próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, bem soltinho, para não comprometer a elasticidade da linguetinha do tênis. Apenas uma carreira de acabamento, a carreira número 12. Em cada pontinho, um ponto baixíssimo. Já volto. Pronto, fiz meus 19 pontos baixíssimos, mas para finalizar, eu sempre venho nessa alcinha que fica assim lateralizada e faço mais um ponto para fechar bonitinho aqui, tá? Para não ficar como se tivesse faltando um ponto aqui no final. Uma corrente apertadinha, e aí sim podemos cortar o fio, já vamos fazer o arremate do mesmo. Bem, já coloquei a linha aqui na minha agulhinha de tapeçaria, vou vir aqui pelo avesso, vou descer, ó, o fio aqui para a próxima carreira, para a carreira de baixo, e aqui entre esses pontos baixos, ó, no meio, pego no meio da fibra. Olha, eu vou fazendo assim, pegando bem no meio da fibra dos pontos. Aqui pra mim já tá bom, passo o fio pra lá, sem repuxar aqui, tá? Viro e vou fazer o sentido, vou ir agora com a agulha no sentido contrário. Pulo aqui essa laçadinha, porque a linha tá saindo aqui, então eu venho um pouquinho à frente e volto pelo menos até a metade do percurso que eu fiz. E aqui, ó, já dou uma puxadinha de levinha, sem deixar repuxar, e corto o fio. Está arrematado aqui a linguetinha, que fica, por enquanto, assim, o nosso sapatinho. Bom, agora nós vamos começar a fazer as laterais, parte de calcanhar do nosso sapatinho, tá? Para isso, nós vamos precisar trabalhar 4 pontos baixos em relevo. Mas antes, ó, eu vou arrematar esse fio, trazendo ele aqui para baixo, nessa primeira valinha que a gente tem aqui. Ó, eu vou trazer ele um pouquinho mais para cá. Um pouquinho mais para dentro. Porque aqui nós vamos depois... Eu acho que vocês nem viram, né? Ó, eu trouxe ele um pouquinho mais pra cá. Ele tava aqui, ó. Caminhei com ele aqui uns 1, 2, 3 buraquinhos à frente, ó. E vou fazer um nozinho. Nós vamos depois colar um detalhezinho aqui que vai tampar esse arremate, tá? Então, não tem problema.
Fiz um nozinho e agora eu corto o excesso. Pronto. Bem, então, voltando aqui para a lateral, nós vamos iniciar a lateral pegando 4 pontos em relevo. Então, contando a partir desse buraquinho, onde tem esse ponto, ou melhor, eu vou pular esse primeiro buraquinho e já venho pro segundo, contando 1. No próximo, 2. Pode contar seguindo pelas laçadinhas também, essas que estão sobrando aqui. 2. Ó, no próximo, 3. E aqui, no quarto, eu entro. Nós vamos trabalhar pegando acima dessas laçadinhas em branco, que nós deixamos aqui, ó, essas alcinhas do ponto. Pegando assim em relevo no mesmo buraquinho onde nós realizamos pontos. Vamos fazer 4 pontos em relevo, tá? Em relevo porque a gente pega assim. Prende o fio. E agora, nós vamos fazer 2 correntes para representar um ponto baixo. Agora, eu entro aqui onde eu saí para fazer esse primeiro ponto, exatamente de onde sai essa linha. E saio um furinho à frente, ó, um buraquinho à frente. E aí, eu faço um ponto baixo, ficando aqui já com 2 pontos. Deixa eu só acertar aqui. Novamente, entra aqui onde eu saí para fazer o segundo ponto e saio um espaço à frente. Faço meu terceiro ponto. Novamente, entro no mesmo lugar onde eu fiz sair para fazer o ponto anterior e saio à frente. Vai ser exatamente no último espaço onde nós temos pontos trabalhados em azul. Olhem, aqui já fiz o meu ponto 4. Então, contando com as 2 correntes que representam um ponto baixo, eu já tenho aqui meus 4 pontos em relevo. Após esses 4 pontos, nós vamos agora caminhar para a base, usando somente a segunda alça dos pontos. Vamos trabalhar mais 34 pontos além desses 4. Então, eu vou começar a contar mais 34 pontos. No total, vamos ficar com 38, tá? Se você quiser já incluir esses daqui da frente. Ponto sobre ponto. Pegando somente a segunda alça, ó. Bem, quando eu tiver aqui meus 38 pontos, eu volto com vocês. Mas quando eu chegar aqui nessa parte, gente, é importante. Eu vou voltar para mostrar para vocês como nós vamos trabalhar aqui nesses pontos, tá? Chegando aqui, ó, nesse ponto, eu volto, tá? Bem, eu já tô chegando aqui, ó, na parte daquela emenda que eu falei para vocês, ó. Então, aqui, ó, antes, vamos tomar esse nozinho aqui como referência. Antes dele, nós temos esse pontinho, ó. Vamos pegar somente a alcinha de trás, vamos fazer um pontinho. E após esse nozinho, nós vamos usar o próximo ponto aqui, ó. Esse. E assim, nós vamos ter aí os nossos 38 pontos, tá? Vamos fazendo ponto sobre ponto. Depois você pode puxar um pouquinho esse fio para ajeitar aqui, tá? Esse nó. Bem, eu vou escondendo o fio branco por mais alguns pontinhos, depois eu deixo ele aqui só para cortar o excesso. Chegando aqui, eu volto com vocês. Pronto, eu já tenho os 38 pontos. E agora, nós vamos fazer 4 pontos em relevo. Entrando aqui exatamente onde eu tenho esse último pontinho trabalhado em azul, saindo à frente. Lembrando, gente, trabalhar sempre acima da laçadinha, tá? Faço um, entro no mesmo lugar onde eu saí para fazer o ponto anterior e saio à frente. 2, repetindo. 3. E agora, nosso quarto e último ponto. Aqui. Fazer uma corrente apertadinha. Ficamos, então, com um total de 42 pontos.
Concluída a primeira carreira, agora nós vamos fazer uma corrente, virar o trabalho, pular o primeiro ponto e no segundo ponto vamos iniciar aqui um ponto baixo. Já fizemos aqui uma diminuição, tá? Porque pulamos um ponto, o primeiro ponto, e já viemos pro segundo ponto, fizemos um pontinho baixo direto nele. Após essa diminuição, nós vamos fazer mais 38 pontos. Ponto sobre ponto. Vão sobrar 2 pontinhos lá no final, lembrando que o primeiro ponto é representado pelas 2 correntes. Bem, no finalzinho, sobraram 2 pontinhos. Eu vou fazer uma diminuição da seguinte forma, entra dentro aqui do penúltimo ponto e no último ponto. Se você não conseguir pegar na segunda corrente, você pega bem lá na base da primeira correntinha, que dá certo também. Aí puxa o fio, deixa na agulha, fiquei com 3, passo o fio por dentro das 3 alcinhas. Viro o trabalho e vamos iniciar a carreira número 3, fazendo já uma diminuição de ponto alto. Eu entro no primeiro ponto e faço um ponto baixo e uma corrente. Aqui vai ser como se eu tivesse um ponto alto pela metade. Laço a agulha, venho pro próximo ponto, busco o fio, tiro 2 alcinhas, deixo mais uma na agulha e agora eu laço a agulha e tiro as 2 alças restantes. Então, fizemos aqui uma diminuição de ponto alto. Uma corrente e aqui nós vamos pular um ponto e no próximo ponto vamos fazer o nosso motivo. E assim nós vamos trabalhar uma corrente, pula um ponto, no próximo ponto um motivo. Vamos ficar com um total de 17 motivos desse aqui, tá? Uma corrente, pula um ponto. Bem, eu vou fazer os meus 17 motivos. Quando eu terminar o último, eu volto aqui com vocês. Concluí aqui o meu motivo número 17, agora eu faço uma corrente, vou pular um pontinho e fazer uma diminuição usando os 3 últimos pontos, tá? Será uma diminuição em ponto alto. Busquei o fio, tiro 2, deixo uma alcinha. Laço a agulha, próximo ponto, tiro 2, deixo uma, laço, tiro 2 alças, deixo uma. Fiquei com 4 alcinhas, laço a agulha, passo o fio pelas 4 alças. Uma corrente, vira o trabalho, vamos iniciar a 4ª carreira. Nós vamos pular esse primeiro espacinho aqui que a gente tem em cima da diminuição, o primeiro ponto. Já vamos vir aqui direto no espaço da correntinha e fazer um ponto baixo. Temos uma diminuição de ponto baixo. E agora, em cima de cada motivo, um ponto baixo e no espaço de correntes também um pontinho baixo. Ó, um em cima do motivo e um no espaço de correntes, até completarmos aqui um total de 33 pontos baixos, contando aqui com após, tá, a diminuição. Então, fiz a diminuição, que é esse primeiro pontinho, então após eu faço mais 33 pontos baixos. Lembrando de alternar um pontinho em cima do motivo e um no espaço de correntes, tá bom? Já volto. Pronto, o meu ponto 33 deu em cima do motivo. E agora nós vamos entrar no espaço de correntes, buscar o fio, deixar na agulha. E aqui em cima da diminuição, vamos pegar aqui nas 2 alcinhas. Entrou, buscou o fio, deixou na agulha também. E agora laço a agulha e passo por dentro das 3 alças, realizamos mais uma diminuição. Finalizamos então aqui a nossa 4ª carreira. Vamos girar o trabalho, um pontinho baixo no primeiro espaço, mais uma corrente. Temos um ponto alto pela metade aqui, tá? Laço a agulha, vem no próximo ponto, busco o fio, tiro 2 alcinhas e depois mais 2. Fizemos uma diminuição de ponto alto, uma corrente, pulo o próximo ponto, vem aqui no próximo e faz o motivo. E aí nós vamos
realizar aquela mesma sequência de uma corrente e um motivo. Pulo um pontinho da base, um motivo. Na carreira 5, nós vamos ficar com um total de 15 motivos de ponto alto, assim, de 3 pontos altos tirados juntos, tá? Eu já volto. Pronto, fiz os 15 motivos. Para finalizar uma corrente, vou pular o próximo ponto e vou realizar uma diminuição de ponto alto nos 2 últimos pontos, usando os 2 últimos pontos. Pronto, finalizamos então a nossa 5ª carreira. Iniciando a 6ª carreira, fiz uma corrente, viro o trabalho, vou pular aqui o primeiro espaço, que é aqui em cima da diminuição, venho já dentro do espacinho de correntes, faço um ponto baixo, uma diminuição. Após a diminuição, trabalharemos 29 pontos baixos, intercalando um em cima do motivo e um no espaço de correntes, até ficarmos com 29. Eu já volto. Prontinho, o meu ponto 29 deu em cima do último motivo aqui. E, para finalizarmos, vamos fazer a diminuição de ponto baixo dentro do espaço de correntes e vamos pegar aqui em cima ali da diminuição, ó, nas 2 alcinhas. E agora, buscamos o fio e passamos por dentro das 3 alças, uma diminuição. Finalizada a carreira número 6, agora nós vamos iniciar a carreira 7. Um ponto baixo no primeiro espaço, mais uma corrente. Laço a agulha no próximo ponto, busco o fio, tiro 2 alças e depois mais 2. Uma diminuição de ponto alto. Uma corrente. Vou pular um ponto, no próximo ponto um motivo, 3 pontos altos juntos, uma corrente, pulo um ponto, mesma sequência que já vínhamos fazendo nas carreiras anteriores. Aqui na carreira 7, nós vamos ficar com um total de 13 motivos. Eu já volto. Prontinho, e para finalizarmos a carreira, uma corrente, vamos pular um pontinho e fazer uma diminuição de ponto alto, usando os 2 últimos pontos da carreira anterior, ó. Finalizamos aqui, então, a nossa carreirinha 7. Carreirinha 8, uma corrente, vira o trabalho, e aqui vamos fazer ponto sobre ponto. Começando a partir desse primeiro espaço, será toda em ponto baixo. Um ponto em cima da diminuição, um no espaço. E a partir de agora, aquela mesma sequência, um em cima do motivo e um no espaço de correntes. E assim nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, no total, 29 pontos baixos. Eu já volto. E o último ponto vai dar aqui, ó, dentro das 2 alcinhas da diminuição. Uma corrente apertadinha, podemos cortar o fio, puxar aqui. E assim que ficou a nossa, as laterais calcanhar, tá? Dessa forma. Agora a gente vai passar uma carreirinha de acabamento, pegando aqui, ó, um pontinho antes desse ponto trabalhado. Então, aqui você tá vendo o buraquinho onde eu tenho um pontinho trabalhado? Vamos vir um ponto à frente, atrás ou à frente. Melhor atrás, né? Porque vocês têm a referência. Pulou esse buraquinho onde nós iniciamos a carreira da lateral, ó. O primeiro pontinho em relevo. Vamos vir um pontinho atrás. Vamos entrar aqui nesse pontinho e sair exatamente no mesmo buraquinho onde a gente tem esse ponto. Agora sim, nós vamos prender o fio, pode fazer uma corrente bem apertadinha ou iniciar direto uma carreira toda em ponto baixo. Eu vou fazer uma corrente bem apertadinha e já vou vir trabalhando pontos baixos aqui bem na pontinha desses pontos, ó. Aqui não tem uma sequência exata. Você vai fazer aí quantos pontos couberem em cada
espacinho, sendo um pontinho só, tá, gente? Ó, eu vou vir aqui primeiro, esse espacinho aqui, onde vai me caber um pontinho baixo. Aí eu vou subindo, ó, com cuidado para não deixar buraco. Você pega sempre bem na pontinha ou no meio do ponto. Você pode estabelecer aí uma sequência ou ir fazendo aí conforme for dando, como eu estou fazendo aqui, ó. Já aproveita para esconder o fio. Chegando ali, ó, nesse último pontinho da quina, eu vou voltar com vocês, tá? Então, só subindo pontinhos baixos bem na beiradinha, pegando sempre no meio desses pontinhos da beirada, tá? Para não ficar buraco. Eu já volto. E aqui no último pontinho, onde a gente tem o nozinho, nós vamos fazer 3 pontos no mesmo espaço, ó. 1, 2 e 3, só para formar uma quinazinha aqui. E a partir daqui, já escondendo esse fio, nós vamos fazer ponto sobre ponto. E no último pontinho aqui dessa carreira reta, nós vamos fazer também 3 pontos juntos, tá? 3 pontos no mesmo espacinho. Eu já volto quando chegar ali. Então, aqui, ó, no último ponto, 3 pontos no mesmo lugar. 1, 2 e 3. E agora, só fazer o mesmo que fizemos lá do outro lado. Só que em ordem inversa, né? Vamos decrescer, descer. Ó. Assim. Como eu falei, não tem um limite aqui de pontos. Uma técnica aqui para você colocar quantas, tanto ponto num determinado lugar. Você pode achar aí uma sequência que dê certo para você. Bem, eu vou fazer aqui até chegar embaixo com vocês, porque o último pontinho nós vamos fazer um pouquinho diferente. Ó, o último ponto, a gente não vai fechar ele aqui. Vamos deixar o fio aqui na agulha, vamos entrar no mesmo espaço onde nós temos o último pontinho em relevo da lateral, ó, e vamos sair um espaço à frente. E aqui a gente puxa o fio, busca ele, passando já por dentro dessas 2 alcinhas que estavam aqui na agulha. Uma corrente apertadinha e aí podemos cortar o fio. Esse fiozinho nós vamos depois trazer ele aqui, ó, para baixo e arrematá-lo. Se quiser, você pode fazer já, ó, na mesma direção em que você cortou o fio, traz aqui para na direção dessa primeira valinha, entra lá no mesmo buraquinho aonde o fio foi cortado, né, onde tá o fio, e aí agora é só fazer um nozinho. Pronto, aperta o nozinho e corta o excesso de fio. E assim finalizamos a carreira de acabamento do nosso sapatinho, da nossa botinha. Agora é só cortar os excessos de fio que tem aí e vai estar prontinho. Se você quiser, na verdade, não quiser fazer essa carreirinha de pontilhadinhos aqui, ó, de contorno, fique à vontade, tá? Nesse aqui, ó, eu não fiz. Deixei assim, só fiz a carreira de pontos baixíssimos aqui ao redor, porém da mesma cor do fio, ó. Aí você escolhe o jeitinho que você quer fazer, se assim ou assim, tá? Vamos fazer agora a carreira de contorninho, pontilhadinho aqui. Eu vou entrar aqui bem na base, ó, nas 2 alcinhas do pontinho que a gente tem ali na base, bem próximo à base. Busca o fio, deixa aqui na agulha, vamos fazer pontos baixíssimos. Deixa um pedacinho de linha ali para você fazer um arremate depois
vem para as próximas duas alcinhas, puxa ali o fio passando direto na alça que estava na agulha, igual fizemos na sola, ó, desse jeito. E você vai fazer isso até chegar lá do outro lado, até chegar aqui. Eu chegando aqui, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, tá? Aí vai ficando assim, ó, os pontilhadinhos. Bem, eu vou continuar fazendo aqui o meu e já volto. Cheguei, então, aqui no último ponto. E aí, agora eu corto o fio. Puxo aqui direto. E vou trazer esse fio aqui para baixo também, ó. Entrando aqui na primeira valinha. Vou sair aqui na mesma direção para não dar problema. E aí, trago o fio para baixo. E agora é só arrematá-lo aqui. Fazer um nozinho. Cortar o excesso. Aqui também, da mesma forma. Só que aqui, você tem que ter cuidado para trazer na mesma direção, para não ficar feio. Tá? Como se fosse um pontinho ali que se realizou, ó. Tá vendo? Pra ficar bem retinho aqui, não desencontrar. E agora, só fazer um nozinho. Opa, antes de puxar, você ajeita o fio pra não ficar feio ali, repuxadinho, né? Bem, então assim finalizamos a carreira de pontilhadinhos. Fica assim, dessa forma. Agora, nós vamos fazer essa carreirinha aqui. Também são pontos baixíssimos, do mesmo jeitinho que nós fizemos aqui, tá? Só que agora, nós vamos fazer de forma que os pontos baixíssimos fiquem pelo lado aqui certo, tá? Vai ficar assim, esse lado aparecendo, não esse. Eu vou vir bem no meio aqui da divisão do calcanhar e vamos trabalhar acima das laçadinhas que nós deixamos na base branca, tá? Entra lá no mesmo buraquinho onde nós fizemos os pontos da primeira carreira de lateral e calcanhar. Lá no mesmo espaço, ó. Aí já vem pro próximo espaço, trazendo o fio lá de dentro, tá, gente? Ó. Vamos fazendo nosso ponto baixíssimo. Bem, assim nós vamos fazer todo o contorno do nosso sapatinho. Chegando aqui na parte onde nós temos esses dois tecidos, você vai continuar trabalhando aqui por baixo desse tecido aqui de baixo, tá? Não vem aqui pra cima, senão vai dar errado. Se você entrar com a agulha aqui, trazendo o fio aqui, por aqui, vai dar errado aqui na parte da frente, não vai conseguir fazer. Então, você já pega direto, saindo lá abaixo da parte aqui do bico, ó. Assim, tá? Bem, eu já volto. Voltei para fazer o último pontinho com vocês. E aqui, ó, nós vamos realizar o último ponto exatamente de onde sai o primeiro. Pronto, e aí, agora nós vamos cortar o fio, puxar direto a linha aqui pra fora, pegar a nossa agulhinha já, ó, saindo, entrando com ela lá naquela primeira valinha que a gente tem, ó, e saindo, buscando o fio aqui, passando ele por dentro do primeiro ponto. Então, na direção daquele primeiro pontinho, você entra com a agulha, que vai trazer esse fio aqui pra cá. Assim, vai ficar assim, tá? E aqui o de dentro, nós vamos buscar ele e trazer ele aqui pra cá um pouquinho. Um buraquinho atrás ou à frente aí. Agora, ó, vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer dois nozinhos. O primeiro um pouco mais leve.
Vamos apertar apenas no segundo ponto. E o segundo a gente já dá uma apertadinha. Vamos cortar o excesso. Se você não for usar etiqueta alguma aqui, você pode fazer uma abinha igual do tênis All Star aqui atrás, para poder tampar isso aqui, ou você arremata os fios aqui para a parte de dentro, de forma que não apareça. Aí você não vai ter que, não vai precisar colar nada aqui, tá bom? Bem, e aqui tá prontinho. Agora nós vamos para a parte da abinha aqui da frente, tá? É bem facinha de fazer. Eu vou trocar novamente a agulha, porque eu vou trabalhar com o fio belo, ó. Ele é mais grosso. Então, para não ficar folgadinho o meu ponto, vou usar essa agulha, tá? Olha, se nos guiando pelo meio da frente, nós vamos achar o ponto que faz divisão entre o lugar exato onde faz divisão entre um ponto e outro. E vamos contar a partir daqui do ponto que faz divisão para direita, daqui para cá, nesse sentido, 14 pontos. Quando chegar no ponto 14, nós vamos pegar aqui essa alcinha que a gente deixou sobrando aqui, ó, tá vendo? Vamos fazer aqui os nossos 28 pontos, tá? 14 para um lado, 14 para o outro. Vou prender o fio. Fazendo, deixa eu diminuir o tamanho aqui do fio que vai sobrar. Ó, vamos fazer uma corrente bem apertadinha. Para prender a linha no trabalho e no mesmo lugar, um ponto baixo. Já aproveita para arrematar esse fio. Ó. Vamos lá pegar a próxima alcinha. E vamos fazer mais um ponto baixo. E assim por diante, até ficarmos com 28, tá? Quando eu tiver meus 28 pontinhos, eu vou voltar com vocês. Deixa eu só acertar esses primeiros pontinhos. Pra gente dar continuidade. É difícil gravar, gente. Às vezes você fica numa posição meio incômoda e que não dá pra você fazer direitinho. Bem, aqui, ó, já tenho 4 pontinhos. Vou realizar aqui mais 24 pontos e já volto. Bem, já tenho os 28 pontos. Agora eu vou virar o trabalho. Se você quiser, você pode fazer uma corrente, tá? E voltar aqui fazendo ponto sobre ponto. Ponto baixo em cima de ponto baixo. No total, mais 28 pontos na segunda carreirinha. Quando eu finalizar a minha carreira, eu volto com vocês, tá? Pronto, finalizei a segunda carreira, agora nós vamos realizar a nossa terceira carreira. Aqui nós vamos fazer um ponto baixo no primeiro espacinho. E mais 2 correntes. Temos aqui um ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto. Nós vamos fazer aqueles mesmos motivos que a gente trabalhou em todo o nosso tênis. Mas se você não quiser, você pode continuar fazendo mais 3 carreirinhas de ponto baixo de ida e volta só, tá? Mas eu gostei de fazer assim, ó. O mesmo motivo que eu trabalhei aqui no tênis, na parte da biqueirinha ou abinha, tá bom? Vamos lá. Uma corrente. Pula um ponto, no próximo ponto, o nosso motivo.
uma corrente, pulo um ponto da base, no próximo ponto, nosso motivo. Bem, assim nós vamos continuar trabalhando até ficarmos com um total de 12 motivos. Já volto. Fiz aqui meu motivo número 12. E agora, para finalizarmos, nós vamos fazer uma corrente, pular um ponto da base e no último pontinho vamos fazer apenas um ponto alto. Assim. E para finalizarmos a carreira essa abinha de fato, vamos fazer uma corrente, virar trabalho e voltar aqui ponto sobre ponto. Total de 28 pontos baixos que vai dar. Um ponto em cima do ponto alto. Um ponto baixo no espaço de correntes. Um em cima do motivo, um espaço de correntes e assim até chegar aqui no final, onde nós temos 2 pontos altos. Em cima de cada ponto alto, um pontinho baixo também. Eu já volto quando finalizar aqui a minha carreirinha 4. Bem, no final da carreira, um ponto corrente bem apertadinha, uma correntinha. Corta o excesso de... Corta aqui um pedacinho do fio, deixando grandinho para arremate. Eu vou trazer esse fio aqui um pouquinho mais para cá, ó, pegando uma alcinha de algum ponto aqui. E vou fazer um nozinho, igual eu já vim fazendo. Primeiro você traz ele por dentro do último ponto, para trazer ele aqui para a parte de dentro. E aqui, depois é só você fazer o nozinho. Com cuidado para não deixar ficar repuxado o seu último pontinho. Aí, damos o nozinho e pronto. Agora é só cortar o excesso de fio. Assim, depois nós vamos colar aqui. Eu já até coloquei o pezinho, o molde aqui dentro pra me auxiliar na hora da colagem, que não ficar estranho essa parte, tá? Eu vou passar a colinha aqui de uma vez pra gente poder colar. Como eu estou usando cola de silicone, eu não uso muita quantidade porque ela endurece muito, fica muito rígido. Então, eu passo bem pouquinho mais nas bordas, onde eu quero que cole mesmo, tá? Vou passar um pouquinho aqui nessas linhas que eu cortei, ó. Só um pouquinho, para que eu tenha certeza de que não vai soltar. Então, cuidado aí para não pegar aqui nessa parte vermelha, igual o meu pegou ali. Dessa cola depois é difícil tirar, tá, gente? Consegue tirar na hora com sucesso usando um pouquinho de acetona, mas dependendo da cor do fio, pode ser que manche, eu não sei. Então, o melhor é ter cuidado. Bem, eu vou passar só um pouquinho, bem raspinha aqui por aqui, ó. Pra não ficar muito duro, né? E aí, agora vamos acomodar aqui abaixo dessa linha vermelha, né? Desse trabalhadinho em vermelho, ó. Com cuidado, a gente vai acomodando a tirinha, deixando o mais retinho possível aqui, ó, alinhadinho. E aí, depois é só você ir acomodando, apertando, pressionando para que cole. Já aproveitei para colar a etiquetinha também e ficou assim, por enquanto, a nossa botinha. Agora, nós vamos colocar os ilhosos, que também é opcional. Se você não quiser usar, deixar ele igual esse outro aqui que eu fiz, ó, não vou usar com ilhoses não, tá, gente? Vou deixar assim. Aí fica esse seu critério, tá bom? Eu vou pegar aqui meu alicate, já mostrei para vocês no início. Ó, e é bem facinho de colocar, ó. Vem no primeiro buraquinho, coloco no segundo,
O espaço, ele vamos usar o espaço antes do primeiro motivo, tá, gente? Só para vocês não se perderem. Olhem, então aqui, ó, a parte onde eu tenho esse furadorzinho, aqui é um furador. Mas eu tenho, se o seu alicate for igualzinho ao meu, tá? Mas eu tenho esse detalhezinho, essa alavanquinha de regulagem também. Aí você vai deixar pra cima, ó, o desenho aqui, tá vendo? Essa parte fica pra cima, que vai dar em cima aqui dessa rodinhazinha maior. Ó. E lá embaixo, vai pegar lá no caninho, essa outra parte, bem no meiozinho do caninho. E agora é só apertar. E já pregou lá o meu ilhóis. Vou repetir isso em todos os demais furinhos. Como esse ilhóis é de alumínio, ele amassa muito rápido, sem grande esforço, tá? Ó, estão colocados. Vou colocar aqui do outro lado e já volto. Pronto, e agora nós vamos passar o cadarcinho. É bem facinho, gente. Olha, eu venho com... Ah, mas antes eu vou dar uma dica pra vocês. Se vocês quiserem deixar essa partezinha aqui mais acomodadinha, você passa um pouquinho de cola, só um pouquinho, tá? Bem na pontinha aqui, fazendo tipo um Vzinho. Ó, V, tá? Um Vzinho assim, ó. Um triângulo. Bem antes do ilhóis, não pode pegar na parte do ilhóis. Então, aqui, passou um pouquinho de cola. E agora você acomoda direitinho a linguetinha. Ó, puxa aqui, ó, do jeito que você quer que fique. Tirar aqui. E pressiona aqui do outro lado também. Ajeita aí do jeito que você quer que fique. Assim. E agora é só segurar por alguns segundinhos até que cole. Feito isso, agora nós vamos, de fato, passar o pedacinho. Venho com as duas pontinhas de fora para dentro. Vamos segurar aqui uma alinhada à outra, ó, e puxar. Vai ajeitando para não ficar nenhuma maior que a outra. Agora, você vai fazer um X. E novamente, de fora para dentro, com as duas pontinhas. Faz um xizinho de novo, ó, xizinho. E aqui, quando você for entregar para o cliente, você vai vir com a pontinha de dentro para fora. E para tirar a fotinha, como sempre explico, eu deixo assim de fora para dentro, tá? Nesse último buraquinho, já passo direto aqui na linguetinha para deixar ela presa, para ficar bem acomodadinha, para eu tirar a minha foto, tá? E aqui, mesma coisa, vamos passar aqui por dentro da linguetinha. E agora é só esconder a pontinha aqui pro lado de dentro. Aí se dá uma ajeitadinha no pedacinho pra ele ficar bem bonitinho. Tem que ajeitar aqui o meu xizinho. Aí tá prontinho o nosso sapatinho. Depois que eu retirar o molde, eu vou acomodar o meu cadarcinho aqui pra parte de dentro, tá? Bom, depois que eu já tirei o molde, depois do cadarcinho colocado, eu tinha que ter colocado essa palmilha antes, mas eu sempre esqueço. Eu vou acomodar a minha palmilha aqui. Bem direitinho. Não dá pra ver muito bem, mas ela tá bem acomodadinha lá dentro. E agora eu escondo o meu cadarcinho aqui pra dentro, pra não aparecer na minha foto. Bem, então, é isso. E tá prontinha aqui a nossa botinha. Achei que ela ficou bem fofinha, pode ser feito tanto pra menino quanto pra menina.
Isso é ótimo, né, gente? Bem, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se fizerem, a gente posta lá no grupo. O link do grupo do Facebook está na descrição do vídeo, tá? Então é isso. Beijos, beijos. Muito obrigada por terem ficado até aqui e até uma próxima aulinha.